Salve, salve, galera SEB, é o professor Breno de Sociologia e nós vamos continuar a abordagem sobre as origens da modernidade, mas pensando agora nos eventos históricos e nos seus importantes detalhes. Ou seja, como trabalhamos em sala de aula, deixando já prenúncios de como iríamos tratar esses assuntos, agora a gente vai olhar para o movimento iluminista, vamos pensar seus detalhes, no primeiro momento, suas características gerais, depois, os grandes teóricos, os grandes pensadores que propuseram ideias, princípios e valores inovadores para gestar essa modernidade no plano das ideias, no plano filosófico, na mentalidade iluminista. Nesse sentido, vem comigo para a gente pensar o que é esse movimento iluminista. O movimento iluminista pode ser definido como um movimento filosófico que, a partir do século XVIII, o século das luzes, acarretou mudanças importantíssimas no cenário europeu, anunciando contra as estruturas do antigo regime novos valores, novas ideias, uma nova forma de Estado, uma nova maneira de organizar a economia e até mesmo a cultura. Ou seja, o movimento iluminista tem um grande objetivo: derrubar as estruturas do antigo regime e preparar o terreno ideológico para que a mentalidade moderna se efetivasse. Ou, como muitos teóricos e historiadores propõem, a mentalidade burguesa. Porque cabe mencionar uma coisa: mesmo que a maior parte dos pensadores iluministas não tenham sido necessariamente burgueses, porque muitos vinham da nobreza, como Voltaire e Montesquieu, suas ideias se encaixaram como uma luva nos interesses da burguesia. Porque no jogo das relações de poder à época, a burguesia estava marginalizada com os outros grupos populares da aristocracia e dos privilégios do antigo regime. Pensem bem nessa questão para a gente abordar o que vem por aí. Nesse sentido, quando a gente pensa em movimento iluminista, sempre nos vestibulares trazem algumas imagens. Essa imagem é muito importante. Essa imagem é de Jean-Baptiste Chapuat, que vai, de uma forma alegórica, retratar os valores e princípios do movimento iluminista. Vejam comigo, aqui nós temos a liberdade usando o cetro da razão, golpeando a ignorância e o fanatismo. Essa é a grande intenção do movimento iluminista numa abordagem simbólica, alegórica. O projeto iluminista propunha libertar, emancipar o ser humano a partir da razão, a partir da ciência. O projeto iluminista tem essa promessa: use a razão e a ciência para, literalmente, jogar luzes nos caminhos que a humanidade iria seguir em prol da emancipação, em prol da sua libertação, correto? Se isso vai se efetivar, mais adiante, a gente vai ver alguns autores que no século XX vão dizer que esse legado iluminista não contemplou suas expectativas. Mas aqui nós estamos abordando o início, a gênese dessa mentalidade. E é importante que a gente a considere a partir dessas premissas. Então pense, a razão e a ciência são as grandes armas do movimento iluminista para combater a ignorância, para combater a intolerância, para combater o misticismo, para combater todas as trevas, como eles chamavam, os resquícios ainda feudais da sociedade europeia. Nesse ponto, pensem comigo as características também alegóricas que podem ser relacionadas ao movimento iluminista. Essa é uma pintura de William Blake. Quem aqui está retratado é o grande cientista e físico inglês Isaac Newton, que, usando de, elementos simbólicos que fazem alusões à racionalidade, como o esquadro, o papel, eles vão moldando com a capacidade racional humana a sociedade, o mundo, a natureza. Essa é a perspectiva racional do movimento iluminista. Eu vou usar a razão para moldar a sociedade, criar novas relações econômicas, criar um Estado mais efetivamente democrático, enfim, moldar a sociedade, o mundo natural, ao sabor dos interesses humanos. E quem faz como instrumento isso? A razão, entendida como uma razão instrumental, um instrumento da mudança a partir da racionalidade, a partir da cientificidade. Mas um dos grandes nomes do movimento iluminista foi o grande Immanuel Kant, que vai escrever um livro chamado O que é o Esclarecimento. O Kant, ele vai propor uma máxima do movimento iluminista que adora aparecer nas principais provas de vestibular. Os alemães, mesmo que Kant venha a se tornar um alemão efetivamente posteriormente, porque a Alemanha não existia enquanto Estado nacional, eles chamavam o movimento iluminista de esclarecimento. Antes de a gente ler um trecho importante da obra de Kant, essa pintura, que na verdade é uma gravura, é a capa, é o frontispício da primeira versão da enciclopédia, que vamos abordar mais adiante, de Denis Diderot e Jean d'Alembert. Aqui nós temos uma figura feminina que alude à razão, e dela emanam luzes que norteiam, que iluminam os caminhos e os corações da humanidade. É essa a proposta do movimento iluminista: iluminar, clarificar, dar, digamos, clareza para a ruptura com
todas as amarras autoritárias, os privilégios que ainda persistiam na sociedade do antigo regime. É nesse sentido que a gente vai ler esse trecho importantíssimo da obra de Kant, que ele vai explicar o que é o iluminismo enquanto sinônimo de esclarecimento. Leiam comigo. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade. Minoridade esta que é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. E o culpado dessa minoridade é o próprio indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, em latim, ouse saber. Tenha coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. As palavras de Kant, galera, indicam que usar a razão no ambiente público para colocar de uma maneira autônoma sua visão crítica sobre a realidade é o que o iluminismo te convida a fazer, correto? Faça uso público da razão. Não espere que outras pessoas deem respostas para suas importantes perguntas. Essa é a autonomia racional que o movimento iluminista te incita, te convida, te propõe. E como a gente pode efetivamente pensar essas características? A partir das características ou dos principais aspectos do movimento iluminista. Vamos pontuá-los para chegar, digamos, na parte importante dessa aula. Primeiro aspecto, como a gente já leu na definição, o movimento iluminista e seus valores, seus princípios, de maneiras distintas, porém, digamos, num lugar comum, lançavam suas críticas a um alvo, as estruturas do antigo regime. Pense comigo que eram as características do antigo regime. Politicamente, o absolutismo. Economicamente, o mercantilismo. Socialmente, a sociedade aristocrática de privilégios. E culturalmente, aqueles valores ainda poderosos e hegemônicos do cristianismo católico. É contra esses alvos que o movimento iluminista volta às suas críticas. Além disso, como eu mencionei, podemos dizer que o movimento iluminista, apesar de não ter só representantes da, digamos, burguesia, seus valores e ideias encaixaram-se, foram ao encontro das ideias da burguesia. E isso é muito importante, porque nós podemos dizer que o iluminismo é uma mentalidade efetivamente burguesa. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que o iluminismo, como a gente viu em algumas alegorias, ele resgata o uso da razão. A gente pode perceber isso desde o movimento renascentista, entre os séculos XV e XVI na Europa, que golpeou, em uma certa medida, os valores da mentalidade feudal, mas ainda ela persistiu. É o movimento iluminista que vai dar esse golpe fatal para derrubar essa mentalidade. E eles irão se apoiar no que os gregos antigos sempre utilizaram como grande instrumento de pensar a realidade e ordená-lo ao mesmo tempo, a razão. Então a gente pode colocar o racionalismo como uma característica efetiva do movimento iluminista, correto? Além disso, uma outra característica importante é que o movimento iluminista tinha representantes que eram deístas, que acreditavam em Deus, não eram necessariamente ateus. Contudo, esses pensadores eram notórios adversários de quem? Do clero, dos membros da Igreja Católica, dos seus poderes e dos seus amplos privilégios. Então nós temos uma característica anticlerical, correto? No movimento iluminista. Abordando essa mentalidade anticlerical do movimento iluminista, nós temos a frase do Jean Meslier, que é atribuída a Voltaire e que deve ser analisada fundamentalmente nesse contexto que estamos abordando. Recordando, toda a frase tem um contexto. Se retiramos a frase de seu contexto, ela passa a significar outras ideias. Então, nesse sentido, a gente tem que interpretar essa frase a partir do contexto que ela pertence. A frase é: para que o homem seja verdadeiramente livre, é preciso que o último rei seja enforcado em praça pública com as tripas do último padre. Percebam que quando a frase fala do rei, está falando da monarquia em si, está falando de um tipo de monarquia, a monarquia absolutista. Quando fala do padre, não é um combate à religiosidade, à espiritualidade, mas aos poderes e privilégios de quem? Do clero. E essa frase é sintomática para abordar esse contexto de anticlericalismo. E lembrando, é uma frase de Jean Meslier, atribuída a Voltaire, mas que não é de Voltaire. Nesse caso, nós continuando a reflexão, temos o universalismo. O movimento iluminista vai ter uma novidade muito importante. Vai pensar o ser humano numa perspectiva universal. Como assim? Alguns direitos são universais. Alguns direitos devem ser garantidos para todo indivíduo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Seja você um francês, um europeu ou qualquer representante da nossa espécie humana. Isso é inovador, isso é extremamente importante nessa perspectiva do movimento iluminista. O outro elemento é o individualismo. Não esse individualismo entendido hoje como egocentrismo ou quase como egoísmo, mas ressaltar que o indivíduo, o sujeito, tem direitos,
tem, digamos, algumas necessidades que precisam ser respeitadas até mesmo pelas instituições, como o Estado e a Igreja. É aí que o indivíduo passa a ser visto como cidadão. E nós temos uma superação do que nós chamamos o súdito, ganha efetivamente a dimensão de cidadão, certo? Ou seja, o súdito apenas obedece. O cidadão, em relação ao poder do Estado, reage e age contra esse poder. Essa é uma novidade. E nesse sentido, quando falamos desses direitos individuais, as liberdades individuais, nós estamos abordando a formação do que é chamado de direitos civis, os direitos, as liberdades dos indivíduos. Liberdade de pensamento, expressão, política, religiosa, a igualdade de todos perante a lei e até mesmo o direito à propriedade privada, que até então não era resguardado, correto? Além disso, a gente vai observar que o movimento iluminista também tem a laicização, que é sinônimo de secularização da sociedade e do conhecimento. É quando, nos processos sociais, começa a se retirar a influência religiosa. Não quer dizer que vai acabar com a religião, mas a religião deixa de ser a grande fonte de explicação dos fenômenos sociais, correto? Um exemplo disso é o conceito de Estado laico, de laicidade do Estado que emerge neste momento, e ao mesmo tempo, quando as universidades, as primeiras na Europa, que surgem relacionadas à Igreja Católica, começam a vivenciar um momento de separação dessas relações com a própria Igreja, correto? Finalizando, a gente não pode pensar o movimento iluminista em termos gerais sem falar das suas famosas expressões de princípios: liberdade, igualdade, fraternidade e a defesa da propriedade. Que propriedade é essa? Propriedade privada. Liberdade. Muitos indivíduos, na forma de camponeses, ainda eram servos na Europa e nós tínhamos a escravidão na América. Isso era inconcebível naquela perspectiva de direitos universais. Além disso, igualdade. Numa sociedade aristocrática, nem todos tinham relações igualitárias. Alguns tinham privilégios, como o clero e a nobreza. Fraternidade não no sentido de solidariedade, mas no sentido de união fraternal de indivíduos de uma mesma história, uma mesma origem, mesmas tradições, mesmo idioma. É o sentido de identidade nacional. E a defesa da propriedade como um elemento importante, que à exceção do Rousseau, todos os grandes pensadores defenderam arduamente, como nós vamos abordar. É isso aí. Paramos por aqui nesses aspectos gerais do movimento iluminista. Até o próximo vídeo e aquele abraço.